Boa tarde, turma. Eu sou Eliane, a professora de ciências de vocês, e eu venho hoje conversar com vocês a respeito de um tema muito importante e muito atual, que é a respeito da importância das vacinas. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver a importância das vacinas e como as vacinas são feitas. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que a nossa aula de hoje, para o conteúdo de ciências, constitui uma aula muito importante. Aí você pode dizer, professora, as outras aulas não são importantes? Não são importantes. Mas é dever da ciência e juntamente dos professores que assim o fazem, que as verdades sobre a ciência sejam transmitidas para vocês, para que depois vocês não fiquem recebendo mensagens mentirosas, que são as fake news, através das mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram e etc, não é? E que, na verdade, muitas dessas redes fornecem mais desinformação do que informação. As pessoas publicam muita fake news. E muitas fake news que estão sendo publicadas agora, que são mentiras, é em relação à importância das vacinas. As vacinas, elas foram instituídas há muitos anos atrás com o intuito de prevenir uma diversidade de doenças que antes dizimavam populações. O que é dizimar? Matava. Então, hoje, muitas dessas doenças não são mais vistas nem conhecidas por causa, então, justamente aqui, por causa das vacinas, certo? Então, a gente não pode deixar de falar sobre esse tema na nossa aula de ciências, ok? Então, como as vacinas elas são desenvolvidas? Vocês sabem como é que as vacinas são desenvolvidas? Porque quando se recebe uma mensagem no WhatsApp dizendo que a vacina tal não presta, ou se você se vacinar você vai morrer ou vai se transformar num jacaré, isso está negando os processos de produção através da ciência e de quantas pessoas já pesquisaram e já estudaram para falar sobre isso. Então, nós temos que entender como as vacinas são desenvolvidas para que a gente não saia proferindo, né, dizendo essas besteiras por aí, ou acaso a gente escuta essas besteiras, a gente saiba dizer que isso é uma mentira e não acreditar nessas coisas. Então, aí eu pergunto a vocês, como as vacinas então são desenvolvidas? Vamos ver isso agora, certo? Então, olha só, gente. Em primeiro lugar, nós temos que saber o que é uma vacina, certo? O que é uma vacina e então como ela é produzida. Olha só, as vacinas, elas são substâncias constituídas por agentes patogênicos. Quando a gente chama de agente patogênico, a gente está dizendo que é agentes causadores de doenças, que são os vírus ou as bactérias. Muitas vacinas precisam de doses para a sua eficácia. Ou seja, às vezes precisa de uma dose, duas doses, três doses. E essa eficácia ela pode girar em torno de 90%. Mas quando eu digo em torno de 90%, eu não estou querendo dizer que todas as vacinas têm que sair com a produção de 90% para que elas sejam eficazes, não, certo? Tem vacinas na nossa história que, por exemplo, são 60% eficazes e elas são utilizadas até hoje. Tem vacinas que são 70% eficazes e elas são utilizadas até hoje, ok? Então, a gente obtendo uma vacina com até 90% de eficácia é considerado uma vacina muito boa. Claro que vacinas abaixo de 50% de eficácia total não são tão legais, tá? Mas quando eu digo total, é que ela imunize o indivíduo para todos os aspectos da doença. Então, uma vacina que a gente tem aí abaixo de 50%, aí já é uma vacina questionável. Entendam, nunca uma vacina vai ser produzida com a finalidade de causar uma doença ou de desenvolver outro tipo de doença. Porque se isso ocorrer, essa vacina ela vai ser descartada, ela não vai servir, tá bom? Então isso não se preocupe, que uma vacina nunca vai ser produzida com a finalidade de causar outra doença. Então, essas vacinas, né, elas estimulam o sistema imune.
O que é o sistema imune de uma pessoa? É o sistema imunológico, certo? Vou apagar aqui. Então, as vacinas, elas vão estimular o sistema imunológico das pessoas. Quando elas estimulam o sistema imunológico das pessoas, elas estimulam eles a produzir o que a gente chama de anticorpos, ok? Esses anticorpos, eles são proteínas que eles vão atuar na defesa do organismo. Então, as vacinas, elas estimulam o nosso corpo a produzirem anticorpos que vão atuar defendendo o nosso organismo. Por isso que elas são agentes de resposta longa. Longa como assim? Você vai tomar a vacina para prevenção de uma doença. Você não vai para prevenir uma doença. Você não vai tomar a vacina para ficar curado se você já estiver doente. Então, é uma forma preventiva de você não adquirir aquela doença. Então, os quais atuam contra agentes patogênicos, certo? Então, os anticorpos eles vão atuar contra agentes patogênicos, causadores de infecções ou causadores de doenças. Então, as vacinas elas são seguras e trata-se da principal forma de prevenção de inúmeras doenças. Então, quem disser para você que a vacina não é segura, diga isso é mentira, porque as vacinas elas são testadas e elas só são aplicadas após diversas pesquisas, e elas nunca vão ser aplicadas para causar uma doença, porque se isso assim for, isso não é ciência, e isso não é verdade, tá? Então, a gente tem que aprender a combater as fake news que estão surgindo aí na vida, e cada vez mais, gente, é o nosso papel, sim, combater como agentes da sociedade. Então, olha só, as vacinas previnem doenças que, de outro modo, poderiam causar graves problemas de saúde, incapacidade permanente, como incapacidade de andar, por um exemplo, de falar, ou até mesmo a morte, certo? Então, a gente está vendo aí a pandemia da Covid, né? Causada pela SARS-CoV-2, que é a pandemia da Covid-19, e essa pandemia já tem matado muita gente. Os países que conseguiram correr atrás das vacinas primeiro e já vacinaram grande parte da sua população, já diminuíram em muito seus casos de morte porque atuaram na prevenção. No entanto, o Brasil ele está se arrastando, a gente ainda está adquirindo vacinas e o nosso processo de vacinação está lento. Então, muitas pessoas que estão adquirindo a Covid estão morrendo por conta disso. Então, as vacinas elas são usadas em centenas de milhões de pessoas em todo o mundo há muitos anos. Diversos tipos de vacina, como a gente vai ver aqui, para proteger doenças graves. Então, esse negócio de que você não vai tomar a vacina da Covid porque está com medo de morrer isso daquilo, tire isso da sua cabeça e tome a vacina, porque se você tomar a vacina, você vai ter mais chance de sobrevivência caso pegue a Covid, ok? Então, por exemplo, em 2018, 86% das crianças em todo o mundo receberam 3 doses da vacina que as protege contra a difteria, tétano e tosse convulsiva, que isso são coisas que matavam muito e que matam, né, muitas crianças. Então, a vacina é chamada DTP. E 85% das crianças em todo o mundo receberam 3 doses da vacina contra a poliomielite. Então, isso preveniu que essas crianças desenvolvessem essa doença. Então, ao invés do tratamento para curar doenças, como eu já falei, as vacinas, certo? Elas são geralmente administradas às pessoas saudáveis, ou seja, que ainda não estão com a doença, para as proteger da doença. Mas pode dizer assim, professora, então a pessoa que pegou Covid não vai poder se vacinar? Não vai, até porque tem outras formas de Covid que a pessoa ainda pode pegar. Então, por isso, os benefícios a longo prazo da vacinação podem não ser óbvios de imediato. Por quê? Porque a longo prazo, gente, é preciso que as pessoas se vacinem para que elas se previnam contra a doença. Então, muitas doenças infecciosas são atualmente muito raras, muitas doenças que existiram no passado. Graças ao quê? Graças às vacinações que aconteceram ao longo da história. Então, o que leva a que, por vezes, se esqueçam, né? As pessoas se esqueçam das consequências negativas dessas doenças. Então, como essas doenças que foram erradicadas não matam mais como antes, então as pessoas até se esquecem delas, mas as pessoas já receberam vacinas contra elas no passado. Então, se as pessoas deixarem
de ser vacinadas, muitas dessas doenças do passado relacionadas a não tomar essas vacinas podem, então, regressarem. Então, vejam bem, continuem aqui observando comigo, certo? E vejam aqui, o desenvolvimento de uma vacina. Então, para desenvolver uma vacina, tem que ser observada a composição da vacina. Então, o que é essa composição da vacina? Ela consiste em saber o que será necessário para produzir a vacina. Então, desta forma, se faz necessário descobrir quem é o agente aqui é com adjunto, certo? Porque é alguém causador da doença patogênica. Então, tem que descobrir quem é o agente, quem é que está causando a doença. No caso da COVID, é um vírus, a SARS-CoV-2, certo? Então, tem que descobrir se é um vírus ou se é uma bactéria. E descobrir o seu material genético. Aqui a gente tem um DNA circular, certo? Então, quando se descobre o seu material genético, aí faz o que a gente chama de mapeamento do genoma, para saber a sequência desse genoma. Então, após o entendimento do funcionamento do patógeno, como o material genético funciona, como ele se multiplica, as vacinas, então, começam a ser desenvolvidas. Tá vendo? Então, essa aqui é a primeira etapa para o desenvolvimento da vacina, é saber a composição do que é que a vacina tem que ser formada, certo? Aí aqui nós vamos ter, novamente, a segunda etapa, são as fases de teste para o desenvolvimento da vacina. Como eu já disse a você, nenhuma vacina ela é aplicada de maneira aleatória, não. Tem que ter os testes para saber se essa vacina é eficaz ou não é, ou se ela consegue combater a doença, né, o patógeno para a qual ela foi desenvolvida. Se ela não conseguir, ela é descartada, mas se ela conseguir, aí ela é utilizada. Então, olha só, o desenvolvimento das vacinas passa por uma série de etapas de teste rigorosíssimos para garantir que a vacina a ser produzida seja eficaz contra o patógeno, ou seja, o agente causador da doença. Então, no caso da COVID, tem que ser uma vacina eficaz contra o agente, contra o vírus, certo? Que causa, então, a doença. Então, esse é um dos motivos que faz com que o processo de desenvolvimento de vacinas seja demorado. Então, já tinha-se o mapeamento mais ou menos da SARS-CoV, não é? Mas mesmo assim o restante ainda teve que ser desenvolvido, por isso que são etapas demoradas, ok? Para o desenvolvimento das vacinas. E existem vários métodos para a produção de vacina. Conta-se hoje de 7 métodos de produção de vacina, certo? Que eu conheço. Então, cada laboratório que vai produzir uma vacina, por exemplo, pode usar um método diferente. E cada uma dessas vacinas realizadas através de um método pode dar uma eficácia diferente, uma resposta imunológica diferente, ok? Então, para o desenvolvimento de uma vacina, é necessário muitos estudos científicos, o que demanda muito tempo e pessoas especializadas para isso. Então, não pode ser nenhuma pessoa que não tem conhecimento técnico na área, não. Tem que ser pessoas formadas com conhecimento técnico na área, certo? Então, gente, olha só. Continuando o nosso raciocínio, em mais de uma das etapas, nós temos aqui a terceira etapa, as vacinas que são desenvolvidas para a imunização de doenças causadas por vírus. Então, por exemplo, os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam de uma célula para se reproduzirem. Como eles precisam de uma célula para se reproduzirem, eles precisam entrar no organismo do indivíduo. No caso da COVID, da doença, ela entra através das vias aéreas, que é pelo nariz ou pela boca. Por isso aqui, essa imagem, esse cidadão aqui está utilizando máscara, que é para impedir, certo? A sua entrada ou inibir, pelo menos. E aqui também a gente deveria estar usando até proteção para os olhos, tá, gente? Porque ele pode até entrar pela mucosa dos nossos olhos. Então, no caso da COVID, ela entra principalmente pelas vias aéreas. Por quê? Porque é um vírus que quando uma pessoa que está contaminada espirra, né, ou tosse, ele fica no ar. E uma pessoa próxima, ela pode inalar ou ingerir esse vírus e ele entrando, então, assim, nas suas vias aéreas, ou partindo para a sua via sanguínea, a corrente sanguínea, ele pode desenvolver a
Covid, certo? Essa Covid tem matado muita gente e as pessoas ainda estão brincando com essa doença, ok? Então, continuando aqui, nós vamos ter que, se uma determinada doença é causada por vírus, por exemplo, o vírus precisa ser inoculado. Quando a gente chama inoculado, a gente chama de incubado em uma célula. Por quê? Porque lembra que eu disse que os vírus eles precisam de uma célula para se reproduzirem? Então, eles precisam ser incubados em uma célula para que ele seja replicado. Lembrando que a gente está falando na produção de vacina. E geralmente são utilizados embriões de ovos de galinha. Então, a gente tem aqui o embrião do ovo da galinha, aonde o vírus ele é injetado, certo? Nas células desse embrião. E esse vírus ele vai se replicar utilizando a célula do embrião. E após isso, aqui nós temos a imagem de um vírus, certo? E após isso, o que é que faz? Esse vírus atenuado é colhido e é levado então para a fabricação de vacinas, certo? Então, por isso que nós dizemos muito na biologia que depois de replicado o vírus, ele tem o seu fragmento responsável pela produção de antígenos atenuados, que esses antígenos vão combater, certo? Esses antígenos atenuados, eles vão ser o patógeno atenuado, que quando ele é inserido no organismo da pessoa, ele vai produzir anticorpos. Mas como ele é atenuado, ele não vai chegar a manifestar a doença mesmo no indivíduo. Ele vai dar tempo que o corpo, que o sistema imunológico do indivíduo se fortaleça a tal ponto a conseguir combater o vírus quando o vírus for detectado dentro do organismo de uma pessoa. Então, por esse motivo, dizemos que as vacinas são produzidas a partir de vírus atenuados. Ah, professora, então a vacina ela vai ser produzida através do vírus, isso é muito perigoso. Não, gente. Como eu já expliquei, pode ser do vírus atenuado ou do vírus vivo, mas aqui vai depender da doença. No caso da Covid, ela é feita a partir do vírus atenuado. Então, nesse caso, não tem perigo da pessoa desenvolver a doença, certo? Não tem perigo. Por quê? Porque vai dar tempo, ele vamos dizer assim, fraquinho. Então, vai dar tempo que o sistema imunológico ele crie defesa contra o vírus, porque ele vai ter esse antígeno dentro do corpo, então o sistema imunológico vai reconhecer ele. Então, vamos supor que essa pessoa que tomou a vacina, que tomou o antígeno da Covid, ela vai quando se deparar diante do vírus, o sistema imunológico dele já vai estar preparado. Então, quando o vírus entrar em contato com o sistema imunológico dessa pessoa, o sistema imunológico vai dizer, epa, peraí, eu já conheço esse cidadão aqui, eu já conheço esse vírus. Então, as células de defesa já vão estar todas a posto, prontas para combater e eliminar esse agente patogênico. Então, é isso que as vacinas fazem. Ela fortalece o sistema imunológico, ela cria uma memória no sistema imunológico. Então, quando o sistema imunológico se deparar com aquela situação, com aquele patógeno, ele já vai estar pronto para combatê-lo. Então, os antígenos, quando injetados no organismo, o induz a produzir anticorpos, ou seja, uma resposta imune de proteção, uma memória no organismo, que foi isso que eu falei a você. Tá aqui, né? A gente pode ver células de defesa do sistema imunológico indo de encontro à luta para combater, certo, a doença, ok? Então, aqui foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham acompanhado e tenham entendido. Caso tenham dúvidas no privado, eu vou mandar outro vídeo logo após esse, dizendo qual é a atividade que eu quero hoje para casa. Cuidado com fake news, viu, gente? Não aceitem fake news. Com a ciência e com a vida não se brinca, tá? A gente tem que levar todas essas questões muito, mas muito a sério mesmo.